Isso. Oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai estar falando sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas, juntamente com o nosso queridíssimo Rodrigo Leite, nosso Beto Paz e a Angélica Gonçalves. A gente vai iniciar essa live com o Beto Paz, né, que vai trazer uma temática super interessante sobre tráfico de pessoas, LGBTs. Meu querido, pode iniciar. Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Beto Paes, sou ativista do movimento LGBTI do Pará, da Rede Gay Brasil e da Aliança Nacional LGBTI. Então, falar sobre tráfico de pessoas relacionado à população LGBT é algo que realmente é um grande, para a gente, é um grande problema sempre, porque geralmente a nossa população ela é alvo fácil do tráfico de pessoas exatamente por ela não ter ainda dentro da sociedade a efetivação dos seus direitos. Então, a falta de políticas públicas que dizem respeito a essa efetivação de direitos leva a nossa população, muitas vezes, a ser algo fácil, né, do tráfico de pessoas. Isso por várias questões, né? Sobretudo pela não aceitação da sociedade e, muitas vezes, das próprias famílias em relação à pessoa LGBTI+. Então, se você for pensar, por exemplo, né, que um gay, por exemplo, que não é assumido na família, ele tem uma certa dificuldade, né, de vivenciar essa experiência dentro da família, sendo uma pessoa LGBTI, se essa família, na realidade, é uma família conservadora, é uma família com viés fundamentalista. Então, essa pessoa, geralmente, ela busca construir na vida dela uma espécie de redoma, né, para que ela não seja identificada. Isso, muitas vezes, leva a nossa população, a esse perfil de pessoa, a querer buscar uma migração forçada. O que é uma migração forçada? É você sair do seu lugar de origem para que a tua família não descubra da tua sexualidade e aí tu não ter problema com isso. Né? Aí, geralmente, para outros estados, geralmente bem longe dessa família, para que essa pessoa possa vivenciar, né, uma certa liberdade em relação à sua própria sexualidade. Porém, muitas vezes, esse laço familiar, né, ele, em alguns momentos, a pessoa, na realidade, sente muita falta, né? Então, tipo assim, ela pensa que, de repente, ela pode ir para um outro país, ganhar dinheiro, voltar, de repente, para ajudar aquela família, né? Muitas vezes, buscar uma aceitação por conta de uma certa troca, né? Ah, olha, eu vou conseguir uma estrutura para minha família, vou comprar uma casa. Isso é muito comum entre o universo LGBT+, não só com homens, gays e também com pessoas trans também. As pessoas trans, ela ainda tem uma outra questão que é muito latente, que é a construção da própria imagem, né? As pessoas trans, elas buscam construir uma imagem com a qual elas se identificam, né, como pessoas. Então, em relação à própria questão do gênero. Então, elas vão fazer modificações corpóreas, vão buscar, na realidade, construir uma estrutura de uma imagem com a qual ela se identifica. E muitas vezes também por conta disso, ela acaba se tornando algo fácil do tráfico de pessoas. Porque esse aliciamento, diante dessa necessidade que essas pessoas têm, ele é muito comum dentro da nossa realidade, digamos assim. Né? Porque a nossa realidade, para além da realidade de uma necessidade financeira, existe uma necessidade também da construção da imagem. Né? Existe a necessidade também da aceitação familiar, né? Porque muitas vezes a família não aceita e tem aquela coisa, eu conseguindo dinheiro, será que a minha família vai me aceitar? De repente, eu chegando aqui em Belém, por exemplo, comprando uma casa, pagando os estudos dos meus sobrinhos ou qualquer coisa do tipo. Então, existe muito ainda, isso é muito forte dentro da nossa população, essa necessidade dessa aceitação familiar, por várias questões, né? Então, assim, e aí a nossa população, no caso, tanto gays, agora tem gays, tanto cis quanto gays trans, porque existem homens trans que também são gays, né? Isso é importante falar, né? Que uma coisa é a orientação sexual, outra coisa é a identidade de gênero. Então, existem homens trans que são gays ou são bissexuais, e também, muitas vezes, esses homens, eles também são muito assediados, né, por conta do tráfico de pessoas, por conta exatamente dessa possibilidade dessas pessoas, do corpo dessas pessoas serem usados no mercado, sobretudo, da prostituição. Né?
Então, assim, a gente não tem nada contra a prostituição, a gente acha que a prostituição, ela, historicamente falando, ela é um exercício de uma profissão, porém, muitas vezes, essa prostituição, ela, quando ela não está ligada a uma vontade da pessoa em fazer a prostituição, e sim a condicionantes sociais que levam aquela pessoa a se prostituir, porque ela precisa se manter, porque ela precisa ter uma grana para tocar a vida dela e tudo mais, aí a gente combate muito isso. Então, a prostituição, ela, na realidade, tem que ser uma opção e não uma condição, né? Então, por conta disso, muitas pessoas, mulheres trans, gays, tanto cis quanto trans, né, são alvo fácil desse aliciamento em relação ao tráfico. Por conta exatamente, no nosso caso, por conta de muitas vezes das faltas de políticas públicas que disputam com a sociedade a questão da aceitação, a questão do combate ao preconceito e à discriminação, né, que ainda é muito latente no nosso país. A gente vive no estado onde, inclusive, essas violências elas são extremamente fortes em relação à população LGBTI+. A gente tem relatos aí de 2019, 2018, 2019, como anos bem complicados para a gente, por conta exatamente do avanço aí do fundamentalismo, do avanço do conservadorismo, que se reflete, inclusive, no aumento da violência contra a nossa população. Isso é fato, né? E aí, aqui no Pará, por exemplo, a gente teve um aumento de 18 assassinatos em 2018 para 38 assassinatos em 2019. Então, isso aí mostra que houve um crescimento bem expressivo a partir do momento que a gente tem aí um novo governo federal, né, uma presidência da República que, inclusive, abertamente fala contra os direitos da população LGBT e, para além de falar, pratica a negação dos nossos direitos, né? Então, a gente está vendo aí, né, por exemplo, todas as políticas públicas que nós tínhamos construído dentro do governo federal passado, governo Lula e governo Dilma, a gente vê aí uma desconstrução total de tudo que a gente conseguiu construir. Por exemplo, saúde integral da população LGBTI+. A gente hoje não existe mais a política integral. Uma política que foi discutida, que foi debatida com a sociedade civil, e que a gente estava introduzindo isso na atenção básica, que é a atenção primária, né? Na saúde da atenção primária. Então, assim, hoje não existe mais. Né, todos os documentos que estavam, inclusive, disponíveis nas plataformas do governo foram retirados. E o termo LGBTI+, saiu de diversos documentos do governo. Então, assim, não foi só a negação verbal, foi uma negação prática dentro do governo de tudo que a gente conseguiu construir ao longo dos anos. E não foram fáceis, mesmo no governo de esquerda, que nós tivemos muitos problemas também para construir essa política pública para a população LGBT+. Então, ela é fruto de muita luta, ela é fruto de muito suor, de muitas vidas que foram ceifadas, aí, inclusive de ativistas dessa pauta. Né? Eu estou nessa luta já há 23 anos, então eu tenho um conhecimento bem profundo, sobretudo de quando tudo isso se construiu no nosso país, né? Porque, apesar do movimento, há muitos acharem ele surge em Stonewall lá no final dos anos 60, início dos anos 70, as nossas conquistas aqui no Brasil elas são muito recentes. Elas são muito frutos do Supremo do nosso processo de mobilização social direcionado ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que a gente tem tanto na Câmara quanto no Senado, alas extremamente conservadoras que negam aí os direitos da população LGBTI, pois a gente não conseguiu emplacar uma lei sequer aprovada, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, que pudesse trazer algum tipo de cidadania para a nossa população. Todas as nossas vitórias elas estão no âmbito do Supremo Tribunal Federal e nos estados e municípios, através de um trabalho de advocacy que o movimento social faz há muitos anos. Então, assim, a falta dessa política pública acaba gerando também um ambiente, uma sociedade mais excludente, mais conservadora, mais fundamentalista, que nega aí os direitos da população LGBTI, e isso nos coloca numa condição também de maior vulnerabilidade em relação à questão do tráfico de pessoas. Porque quando rola a questão do aliciamento, acaba se tornando algo muito mais fácil da gente cair nessas armadilhas por conta exatamente da gente ter todas essas dificuldades na nossa existência quanto pessoa, quanto ser humano, quanto cidadão, né? Da gente não ter os amparos legais que é necessário, né? A gente só tem, por exemplo, um exemplo. Nós temos aqui no Pará apenas uma delegacia de combate a crimes discriminatórios e homofóbicos. E ela fica em Belém.
Nós temos um Estado de dimensões continentais, e a gente não tem ainda essa delegacia, digamos assim, costurada em outros espaços, em outras regiões do Pará. E aí isso é um problema. Por quê? Porque quando acontece um crime, por exemplo, lá em Marabá, a gente precisa ligar para a delegada orientar o delegado lá de Marabá que aquele crime pode ter uma motivação LGBTfóbica, pode ser um crime de LGBTfobia. Então, toda essa situação, né, que nós vivenciamos, que nós vivemos na realidade, na pele, faz com que a gente se torne vítimas fáceis do tráfico de pessoas. Né? Porque tem esse processo do aliciamento, tem uma rede internacional de tráfico, e que eles conhecem, eles sabem muito bem. Né? Quando eles chegam para aliciar, eles sabem muito bem o que, de repente, pode ser ofertado para a gente e que a gente pode se sensibilizar no sentido de entender que aquilo pode ser uma oportunidade para resolver os nossos problemas. Problemas esses que muitas vezes estão dentro de uma condição social aí perpetuada por uma sociedade conservadora, patriarcal, machista, LGBTfóbica. Então, assim, a minha fala ela vem muito nesse sentido, que a nossa população LGBT+, é lógico que existe aí os grupos que, na realidade, são mais aliciados, são mais vítimas, como gays que hoje trabalham com prostituição, gays tanto cis quanto trans, e mulheres travestis e transexuais também. São geralmente as pessoas lésbicas também, né, que são muito aliciadas para esse mercado, que na maioria das vezes é um mercado que está muito ligado à questão da prostituição. Né? Então, assim, é importante que a gente entenda que não existe uma fórmula, né, para dizer que o tráfico de pessoas com uma população LGBT vai acabar por conta da gente fazer um enfrentamento à rede. E só isso não basta. É necessário que a gente construa, sim, todo um processo de cidadania na garantia das políticas públicas, os projetos de lei, as intervenções em espaços importantes, como escola, família, né? Toda essa questão deve ser levada em consideração a partir do momento que a gente quer fazer, de fato, enfrentamento ao tráfico de pessoas, quando ele está direcionado especificamente à população LGBT+. Né? No mais, eu me coloco à disposição, aí eu falo muito, então eu sei que tem um tempo para cada um, né? E eu falo muito, mas assim, vou me colocar à disposição quando eu tenho um tempinho, para que quando todo mundo fale, tiver alguma pergunta direcionada à minha pessoa, não sei se vai ser feito dessa forma, não sei como é que vai ser o esquema, se é a sua apresentação, mas eu me coloco à disposição. No mais, eu acho que a introdução do debate basicamente é esse que a gente pode fazer, tá bom? Beto, meu querido, eu achei muito gratificante a sua fala, vem com muita informação, e a partir do que você falou, eu vi realmente o que falta são políticas públicas, né, que atenda também a essa comunidade também, né, que é tão invisível para o Estado. E a gente vê que o Brasil é o país que mais se mata pessoas LGBTs, né, então me coloco na situação porque eu sou bissexual, e eu também passo por muito preconceito, ainda não fui aliciada, graças a Deus, mas a gente vê ali como faz a falta de políticas públicas, né, no nosso Estado. É um mundo de negação, né, essa sociedade. Tá bom, vou iniciar agora com o Rodrigo Leite, meu querido. Pode se apresentar a todos. Olá, boa noite. Me chamo Rodrigo Leite, sou advogado, sou membro da Comissão de Trabalho Forçado da OAB Pará e membro da Comissão Justiça e Paz da CNBB. CNBB Norte 2. Hoje, eu posso dizer que é um grande momento. Discutir sobre o tráfico de pessoas é sempre um momento de curiosidades para quem não conhece. Eu vim entender o tráfico de pessoas pela questão da própria curiosidade, quando eu abri a folha de um jornal local, que dizia que uma jovem tinha sido traficada para a Espanha, para Madrid. Então, aquilo me chamou muito a atenção, e aí eu resolvi ler aquele caso. E aquele caso me despertou um grande interesse de continuar a desenvolver uma pesquisa sobre o tráfico de pessoas, certo? E aí, a nossa militância, ela vem justamente para combater essa grande violação que hoje atinge o estado do Pará, a região amazônica e o Brasil em si, né? Então, para iniciar minha fala, eu vou iniciar falando sobre um pouco
da mulher traficada. Quem é a mulher Eu vou traficada? colocar teu slide, tá bom? Ah, tudo bem. Tá bom. Gente, só um instante Pode pra eu colocar. colocar o slide dele aqui. Só um instante que caiu a internet aqui. Tudo bem, então pode iniciar, porque caiu a internet continuando, aqui. né? Então, Tá bom. falar um pouco da mulher traficada. O tráfico de pessoas ele tem várias modalidades. Uma dessas modalidades é para trabalho forçado, é para casamento, é para adoção ilegal, tráfico de órgãos, para casamento forçados, né? E a exploração sexual de mulheres e de crianças. Dentro dessas modalidades, eu selecionei falar um pouco sobre a questão da mulher traficada para fins sexuais, né? E aí eu quero iniciar minha fala dizendo o seguinte, que toda mulher, ela possui sonhos, e em busca da realização desses sonhos, que às vezes se pautam pelas bases de padrões norteadores, elas acabam sendo atraídas por uma rede criminosa que alicia essas mulheres e de certa forma, traficam essas mulheres para outros locais, tanto interno como externamente. Essa rede de tráfico, ela rende hoje 32 bilhões de dólares. E é uma das redes, é considerada a terceira modalidade criminosa mais lucrativa do planeta, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. E esse fenômeno internacional, eu posso dizer assim, ela é muito organizada. Ela é muito organizada, internamente e externamente. E a vida dessas mulheres, de certa forma, ela sempre está ligada ao abandono, à pobreza, ao desemprego, à exclusão social, à violência doméstica, à discriminação, à vulnerabilidade social. Então, essas mulheres, elas são as presas mais fáceis dos aliciadores, né? E aí eu utilizo sempre uma frase que o grande saudoso Helder Lisboa dizia, que a mulher sofre violência pelo simples fato de ser mulher. E aí essas mulheres que são as principais vítimas desses aliciadores, as mulheres que sofreram todo tipo de violência e que estão ao redor dessas violências, certo? E aí o grande jurista brasileiro Igor Saletti diz o seguinte, que esse princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana, ela se encontra garantida na vida das mulheres, mas que pelo tráfico de pessoas ele é totalmente excluído. E aí, Boaventura de Souza diz o seguinte, que a pobreza tem um rosto marcadamente feminino, e o tráfico de pessoas é indiferente a este fato. O tráfico se alimenta da pobreza e das desigualdades sociais. Então, apareceu o meu slide aí, pode ir para baixo, pode ir. Pode descer, pode descer. Pode descer. Pode descer. Pode descer. E aí chegamos nessa parte, né, sobre falar um pouco sobre os aliciadores. Quem são os aliciadores? Esses aliciadores, na sua maioria, com o perfil, são mulheres que se tornam... os aliciadores são mulheres, né, que se tornam presa fácil para os aliciadores, que geralmente são pessoas próximas à vítima. Esses asseadores, na sua maioria, são mulheres com baixa escolaridade, ex-traficadas, que conseguiram a sua liberdade após o pagamento dos débitos que se tinha e garantiram, assim, a confiança desses traficantes. O homem, por sua vez, eles possuem uma boa escolaridade e uma vida já estável. Essas mulheres que muitas das vezes se tornam vítimas desses aliciadores, estas se mostram como uma oportunidade de sair dessa cidade. Ou seja, o aliciador se aproxima dessas vítimas oferecendo algum benefício, ou um emprego, ou uma vida estável em outro lugar, ou um trabalho como babá, ou um trabalho para trabalhar cuidando de idoso, sempre ou para trabalhar como modelo, ou para ser jogadora de futebol, que hoje está ocorrendo muito também, é o tráfico de jogadoras, mulheres jovens, sendo convidadas para jogar em times da Europa para futebol.
Antigamente, antes a gente ouvia falar de tráfico de meninos para outros fins, sendo convidados e aliciados pela questão do futebol. Mas hoje já tem mulheres sendo traficadas para essa finalidade, sendo convidadas para fins de futebol. E aí essas mulheres são atingidas pela pobreza. Pode descer mais um pouco? E aí eu quero chegar nesses elementos, né? Nesses elementos do tráfico de pessoas. Os elementos de tráfico de pessoas, ele possui três elementos específicos, né? Que é o ato, é o objetivo e os meios, né? O ato é sempre o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento, o acolhimento. Então, esse ato é o início de tudo. Os objetivos são para a finalidade de tipo de exploração. Quais são o tipo de exploração? Pode ser a prostituição, pode ser a exploração sexual, o trabalho forçado, a escravidão, né, a remoção dos órgãos, né, e as práticas semelhantes, e outras finalidades. E os meios, né, que são utilizados, a ameaça, o uso de força, o engano, o abuso de poder, etc. Pode descer mais um pouco? Pode descer. E aí eu trago... Pode descer. Pode descer, acho. E aí eu trago um dado muito importante, né? Segundo um estudo feito pela União Internacional das Superioras Gerais, que é uma entidade ligada à Igreja Católica, ela fez uma pesquisa alguns anos atrás e disse que para uma mulher traficada pagar sua dívida, ela teria que ter 4.500 relações sexuais para sanar essa dívida toda. Fato esse que não vai ocorrer entre 7 ou 30 dias, né? Essa mulher vai contrair novas dívidas, essa vítima vai contrair novas dívidas. Contraindo novas dívidas, a dívida cresce e não tem como ela sanar. Por isso ela vai continuando sendo refém desses criminosos, né? E calcula-se que o lucro com toda essa exploração sexual forçada chega-se aproximadamente a quase 34 bilhões de dólares. Ou seja, nós estamos falando de um lucro para esses criminosos de quase 34 bilhões de dólares. E aí, segundo a Organização Internacional da Agência da ONU sobre Migrações, que faz um relatório através de uma plataforma de migração, ele diz que cerca de 416 pessoas foram traficadas de 2012 a 2015. E aí eu vou falar um pouco das sequelas dessas vítimas. Essas vítimas chegam a ficar com várias sequelas, né? E uma dessas sequelas é justamente o fator psicológico que é afetado. Você pode descer mais um pouco. O fator psicológico, pode descer aqui, aí. O fator psicológico, né? E aí, segundo a psicoterapeuta Naja Kojuarava, ela diz que essas vítimas desenvolvem normalmente uma identidade de vítima. De tanto sofrerem, elas começam a absorver que elas têm que sofrer aquilo. E aí, esse problema psicológico precisa ser enfrentado, né? E as principais reações dessas vítimas nas questões psicológicas estão ligadas ao estresse extremo, à agressão, à depressão, à automutilação. Essas mulheres começam a enfrentar esses tipos de patologia. E quando elas são resgatadas, essas mulheres passam por um sistema chamado psicossomático, né? Isso porque esse transtorno da ansiedade generalizada e os transtornos de estresse pós-traumático vão começar a ser parte cotidiana das suas vidas a partir do próprio resgate. Pode passar, por favor. Mas falar de tráfico de pessoas, sem falar sobre a questão dos direitos humanos, principalmente das mulheres, é deixar um papel em branco. Porque se a gente for falar do contexto histórico, o tráfico de pessoas, tráfico de pessoas negras, ela deu origem às principais violações de direitos humanos, né, no século XIX. E aí surgiu-se também uma outra modalidade posterior, depois, que foi o tráfico de mulheres brancas para fim de prostituição, aqui no Brasil. Pode passar um pouco, por favor. E aí, eu destaco aqui que em 1902, por exemplo, na cidade de Paris, ocorreu uma conferência internacional para debater sobre esse tema, e o Brasil participou, né, para discutir a eliminação dessa questão do tráfico de escravas brancas,
escravas brancas sexuais, nós estamos falando, né? Sendo considerada essa a primeira norma, foi depois, em 1904, foi considerada a primeira norma, surgiu a primeira norma sobre essa temática para o enfrentamento de mulheres, tráfico de mulheres brancas para exploração sexual, certo? E aí surge depois outros debates, outras convenções e outros textos internacionais em 1910, em 1921 e em 1933. Pode descer, por favor. Mas um dos mais importantes aqui no Brasil surge na década de 40, né, que é justamente quando se instituiu o Código Penal Brasileiro. E aí o Código Penal Brasileiro, ele, pela primeira vez na história, traz na legislação brasileira um texto exclusivo sobre o tráfico de mulheres. Só que o tráfico de mulheres no Código Penal Brasileiro de 1940, ele relaciona o tráfico de mulheres justamente com a prostituição, né? E aí ele diz assim no artigo 231 do antigo artigo 231, promover ou facilitar a entrada no território nacional de mulher que nele venha exercer a prostituição ou a saída de mulher que vai exercê-la no estrangeiro, com uma pena de reclusão de 3 a 8 anos. Então você pode perceber que existe uma relação, e o Código Penal traz uma relação do tráfico de mulheres com a prostituição. Pode descer, por favor. Mas em 1994, aqui em Belém do Pará, houve um grande debate. Houve um grande debate para a questão dos direitos humanos das mulheres, né? Ocorreu a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, né? E através desse debate começou-se a utilizar-se principalmente a temática do tráfico de pessoas, de mulheres, e buscar uma solução para combater essa grande violação, né? E aí, mediante a ratificação no Brasil, a violência contra a mulher passou a ser reconhecida como violência de direitos humanos. Então, esse é o foco principal da Convenção de Belém do Pará. Pode descer, por favor. E aí, logo em seguida, nós temos o Protocolo de Palermo. O Protocolo de Palermo, eu destaco uma coisa muito importante, porque houve uma grande discussão de vários grupos sobre a criação do Protocolo de Palermo. Porque, de um lado, tinha as abolicionistas. Elas defendiam que o fim da prostituição como a única forma de acabar o tráfico de pessoas. E do outro lado tinha as pessoas que diziam que não, que a única forma de se combater o tráfico de pessoas era fazer com que a prostituição pudesse ser reconhecida como trabalho e a criação de políticas públicas. Então, houve-se um grande confronto de ideias, de pensamentos, mas chegou-se a um resultado final, né? E hoje o Protocolo de Palermo possui 3 elementos básicos e cumulativo com a sua definição, que é a ação, os meios e também a finalidade. Pode descer, por favor. E justamente com esse Protocolo de Palermo, no artigo 3º, ele traz... Pode descer. Ele traz o conceito sobre o tráfico de pessoas. E aí eu vou dizer para vocês o conceito que o protocolo traz. O conceito é o seguinte: o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o recolhimento de pessoas. Essa é considerada a ação, recorrendo à ameaça ou uso da força ou outras formas de coação, rapto, a fraude ou engano, ou o abuso de autoridade ou a situação de vulnerabilidade, ou a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre a outra para fim de exploração. Esses são os meios. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou de formas de exploração sexual, o trabalho ou serviço forçado, a escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgão. E essas são as finalidades. Pode descer, por favor. E aí, trazendo isso, é importante citar que o conceito, que o consentimento da vítima, ela vai se tornar totalmente desconsiderado. Em qualquer hipótese, mesmo a vítima sabendo que ela está sendo traficada
que ela está saindo do país dela para exercer a atividade da prostituição em outro lugar, mas chegar lá, nesse país, ela é submetida à exploração, o fato dela ter aceitado, isso vai ser considerado irrelevante. E isso acontece, por exemplo, muitas vezes, está aqui o nosso amigo Beto, com as mulheres trans, né, que muitas das vezes saem do nosso território, vai para outros territórios, trabalhar na finalidade da prostituição, e muitas das vezes ela não considera isso como tráfico, e aí, por não considerar isso tráfico, mas o pensamento dela se torna totalmente irrelevante, porque há um tráfico, a finalidade foi da exploração, certo? Então, essa é considerado totalmente irrelevante. Pode descer, por favor. E aí eu trago aqui um exemplo de contrabando e de migrantes com tráfico de pessoas, mas isso depois a gente pode fazer uma discussão, pode descer. Aí chegamos principalmente na principal lei sobre o tráfico de pessoas aqui a nível nacional, que é a Lei 13.344 de 2016. E aí, a Lei 13.344, ela garante às vítimas do tráfico de pessoas a proteção, a assistência assegurado pelo Estado, e também a parceria com a sociedade civil, né? Caso haja necessidade, através de diversas medidas de inclusão e políticas sociais, que permita a recuperação da vítima. Aí nós temos o grande problema, que falta a implementação dessas políticas de assistência a essas vítimas. Por exemplo, o Estado do Pará não se tem nenhum tipo de política. Se tem os planos, mas não são colocados em prática. Essa é a verdade. Pode descer, por favor. E aí eu cito aqui que a Lei 13.344, ela revogou o artigo 231 do Código Penal, e agora se tem o artigo 149A, né, que tem hoje uma definição mais ampla sobre o tráfico de pessoas. E aí vamos falar um pouco sobre a cultura e a prevenção do tráfico de pessoas e o controle social da prostituição. Porque é um debate que se tem que falar, porque por anos o tráfico de pessoas esteve relacionado justamente à questão da prostituição, e a gente sabe que não é isso, né? E porque é um crime complexo, ele é um crime multidimensional, né? E aí ela se torna uma grave violação de direitos humanos, né? E criar políticas de enfrentamento sobre o tráfico de pessoas é um grande desafio. Pode descer, por favor. E aí, por que é um grande desafio? Primeiro, eu cito aqui que a incapacidade dos agentes públicos, que muitos deles ainda não conseguiram ainda entender a principal lei que fala sobre o tráfico de pessoas, né? E assim, geralmente, eles desconhecem essas legislações que garantem a assistência a essas vítimas. Então, eu posso dizer que a incapacidade dos agentes públicos ainda lidar com a lei, ela é grande ainda. E a incompreensão, né, de entender que esse é um crime perverso. Pode descer, por favor. Segundo, a importância das entidades da sociedade civil. E aqui eu destaco, por exemplo, a ONG Só Direitos, a Comissão de Justiça e Paz, entidades importantíssimas que fazem um trabalho social de enfrentamento ao combate ao tráfico de pessoas. Então, e aí eu sempre digo nos meus encontros que muitas das vezes, pela incapacidade dos agentes públicos, as vítimas elas procuram a sociedade civil para fazer a denúncia. Quer ver um grande exemplo? Por exemplo, na área rural, quando uma pessoa é traficada para fins de trabalho escravo, ela vai procurar quem? Ela procura a CPT. Porque geralmente ela não procura a delegacia, porque tem medo que às vezes o agente público tem um contato com o fazendeiro, né? A exemplo disso, as mulheres geralmente traficadas, a família dessas mulheres procura as entidades da sociedade civil. E a importância da sociedade civil nesse sentido, além de trabalhar a prevenção e a promoção de direitos humanos, é justamente também de fazer um atendimento a essas vítimas e acompanhamento para que esses casos possam ficar impunes. Pode descer, por favor. E aí eu cito aqui um pouco sobre a questão da prostituição, né? Ao longo dos anos, as normas e tratados relacionaram sempre o tráfico de pessoas com a prostituição, né? Esquecendo de outros fatores, como a pobreza, a migração, a falta de políticas públicas, coisa que o Beto falou anteriormente, né? E aí, no Brasil, a gente sabe que a prostituição ela não é crime, ela é uma contravenção penal, né? Está no artigo.
E aí eu cito aqui um projeto de lei que foi muito importante, que infelizmente hoje está arquivado, que foi do ex-deputado Jean Willis, que era justamente visava a regularização das atividades das profissionais do sexo, né? E aí, dentro do projeto, o projeto dizia o seguinte, que as profissionais do sexo teria garantidos, no fim das suas carreiras, uma aposentadoria especial aos 25 anos trabalhados. Felizmente, nós sabemos que o Congresso Nacional é um congresso conservador, totalmente sexista, machista, e aí esse projeto, felizmente, foi arquivado, certo? E aí, pode descer, eu chego à minha conclusão aqui nesse encontro, dizendo que a gente percebe que existe uma grande e flagrante violação de direito ao princípio da dignidade humana, né, ocasionado pelo tráfico de pessoas, ocasionada pela falta de políticas públicas, né, e isso fortalece as ações das redes criminosas, né, essas ações, ela viola o Estado Democrático de Direito, né, e pela gravidade do crime, eu fortaleço a ideia da tipificação penal para o tráfico de pessoas como crime hediondo, porque ele viola a dignidade humana, viola o princípio, um dos maiores princípios que a Constituição pode garantir, que é a vida. Então, eu acredito que é possível fazer com que o tráfico de pessoas possa ser considerado como um crime hediondo, né? Mas isso é um desafio que se impõe, principalmente ao Estado brasileiro, para criar cada vez mais espaços de discussões, porque hoje os espaços estão restritos. Eu quero agradecer ao convite. Pode descer, por favor. Agradeço ao convite. E quem quiser essa apresentação, você pode procurar o coletivo, o movimento coletivo Belém, para ter um pouco mais de conhecimento sobre o tráfico de pessoas, está disponível. E eu agradeço o convite e pode contar comigo, certo? Pode descer mais um pouco aqui o slide. E aí eu coloco-me à disposição, se as pessoas quiserem depois fazer perguntas, eu estou aqui por aqui. Muito obrigado. Voltei. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, construindo essa live com a gente. Agora, Angélica Gonçalves, minha querida, você apresente, vamos começar o seu debate. Então, boa noite. É uma honra muito grande fazer parte desse espaço. Agradeço ao convite da Alexandra, ao coletivo e uma proposta inovadora. Acho que a gente precisa pensar realmente na renovação dos nossos representantes, na Câmara Municipal de Belém. Urge essa necessidade dessa renovação e, mais do que nunca, tornar o debate da política pública e de toda a gestão municipal um debate intergeracional a partir dos jovens, né, que não tem voz e nem vez na Câmara Municipal de Belém. Então, parabéns pela proposta e parabéns pela iniciativa de se organizar um debate. O debater tráfico de pessoas é uma temática tão difícil, são tão poucos espaços que a gente encontra realmente para debater essa temática. Então, agradeço a Alessandra e todo o coletivo pelo convite. É a minha primeira experiência, então estou um pouquinho nervosa, né? Então, peço até desculpas desde já se ocorrer alguma falha. Aos meus colegas de militância, Beto, Rodrigo. Beto, como sempre, é uma pessoa que eu admiro muito no movimento, uma pessoa que eu tenho enorme carinho e é uma referência para mim. Então, eu me emociono muito com a tua fala, porque é uma fala que vai além, né? É um sentimento, é algo que você realmente vive, é algo que você constrói com uma coletividade. Então, assim, eu tenho enorme respeito e admiração por você. Rodrigo também, um grande militante, advogado, ativista, e que fez uma apresentação. Nossa, vocês dois me deixaram numa situação muito difícil. Como superar duas pessoas tão qualificadas e tão, que se prepararam muito, enfim. Então, vou tentar contribuir um pouquinho com o debate. Eu separei 3 pontos para a gente debater, 3 pontos relacionados ao que realmente eu venho pesquisando e o que a Só Direitos vem defendendo enquanto pautas importantes para transversalizar ou pensar o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, eu pensei
estruturar minha fala a partir de 3 pontos. Primeiro, refletir sobre o processo migratório, as migrações e a própria mobilidade humana, que é um dos elementos que relaciona a questão da tipificação do tráfico de pessoas, a questão do deslocamento. No segundo momento, eu vou trazer umas reflexões que são importantes a quem interessa realmente o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Será que interessa aos órgãos públicos, ao mercado, interessa à sociedade? Acho que a gente precisa também refletir nesses aspectos de que se não está sendo enfrentado é porque não existe um interesse. Então, por que não existe? Será que existe realmente esse interesse? E diante desses grupos, por que esses interesses e por que, de fato, o tráfico de pessoas ainda não foi uma violação de direitos superada, erradicada, de fato, né? E no terceiro ponto, eu vou trazer alguns indicativos. Há tráfico de pessoas, o que fazer, né? Eu acho que o nosso público está aqui dizendo, e aí, eu identifiquei, o Rodrigo falou sobre a conceituação, o Beto falou sobre um público específico, eu consegui identificar uma situação, mas aí eu preciso fazer o quê? Diante de um contexto que é novo, que é desafiador e que a gente precisa pensar estratégias de enfrentamento mesmo. E no final, vou trazer só algumas reflexões bem breves. Mas, começando, né? Sobre o processo migratório, pensar no deslocamento, acho que o Beto e o Rodrigo falaram bastante sobre isso, né? A questão do deslocamento, do próprio deslocamento forçado, da questão de ter que sair da sua terra, da sua casa, deixar os parentes e buscar uma outra realidade. Então, a gente precisa pensar sobre a migração numa perspectiva das suas causas estruturantes, sim. Existem causas que levam as pessoas a buscarem outras realidades, oportunidades fora daquele contexto em que elas estavam inseridas tradicionalmente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está tudo bem com o meu áudio? Tá. Só que antes eu vou trazer uma perspectiva que é o direito de ir e vir, o direito de migrar. Aí o Rodrigo falou muito da questão dos direitos humanos, e no que diz respeito à questão do deslocamento de pessoas, a gente precisa pensar que os direitos humanos, o direito de ir e vir, o direito de se deslocar, ele não é um direito completo, ele é um direito incompleto. E por que eu falo essa incompletude do exercício do direito de ir e vir? Porque a gente tem, por exemplo, na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, as seguintes características. Todo ser humano tem o direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Ou seja, você tem o direito de viver no Brasil, você nasceu no Brasil, você tem o direito de viver aqui. Ok, é o seu direito, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas mais adiante, a gente tem mais uma característica que deixa um pouquinho confusa nessa questão do direito de ir e vir. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país. Ok, eu posso sair do Brasil a hora que eu quiser. Ok, é um direito que eu tenho. Inclusive, ao próprio regressar, né? Ao próprio eu posso voltar, então, posso sair do Brasil, posso regressar. Mas a declaração, ela não trata do direito de você ficar no outro país. Isso é advogado, é chancelado a própria legislação do outro país. É o outro país que vai estabelecer as políticas e leis migratórias e que vai dizer se você pode ou não ficar dentro daquele país, acessar aquele país. Começa no sentido de acessar e tem um grande dilema que é permanecer naquele país. A permanência, ela não está garantida em nenhuma legislação, a não ser chancelada na própria legislação de cada país, que tem a sua soberania de garantir as leis migratórias e de definir o perfil e os critérios a serem atendidos em quem deve ou não ficar no seu território. Então, é um direito incompleto. Você precisa atender aqueles critérios, você precisa ter... tem países que pedem, solicitam, inclusive, carta de recomendação para você acessar. O cidadão do país precisa elaborar uma carta de recomendação, endereçar ao Ministério das Relações Exteriores para que você possa passar pelo setor de imigração. Então, partindo da incompletude do direito à migração,
a gente precisa pensar nas causas estruturantes, porque as desigualdades, elas provocam as migrações, elas são as causas estruturantes das próprias migrações. O Beto falou da questão de um público específico que não se sente acolhido, às vezes, na família, na comunidade. A gente percebe isso, né? Quem já entrou no banco já viu uma transexual no atendimento como gerente, uma travesti também trabalhando. Quer dizer, existe uma discriminação muito forte, homofobia, transfobia, né? Então, isso provoca, sim, um desejo dessas pessoas buscarem outro local em que elas venham se sentir cidadãs, de fato, de direito. Então, é preciso pensar que se o mundo, né, fosse um mundo totalmente com oportunidade, vamos pensar aqui no nosso país. Se fosse um país com oportunidades para todos, com um salário digno, com respeito à diversidade, um respeito à heterogeneidade da nossa própria população, talvez essas pessoas não se sentissem tão a terem que buscar na migração a sua própria satisfação humana. Então, aí tem o que alguns autores chamam de geografia moral das relações internacionais, né? No âmbito das migrações, você tem os países chamados de países da imigração e os países da emigração. Quem são os países da imigração? São aqueles que recebem os migrantes, recebem pessoas de vários locais do mundo. E quem são esses países? São os países desenvolvidos, as superpotências. Eles são considerados como países desenvolvidos, países da imigração. E tem os países da emigração, que são os países que exportam. Ou seja, as pessoas saem desses países e vão para outros países. Quem são os países da imigração? São os países que têm um alto grau de desigualdade social, desigualdade econômica, são chamados países periféricos. Então, você tem uma relação aí entre os países periféricos, que são os grandes exportadores de pessoas, que tem uma realidade de desigualdade intensa e óbvio que as pessoas vão buscar nos países desenvolvidos esse fluxo migratório para, no caso, ter uma oportunidade de emprego, uma possibilidade de ter um salário digno, de se reconhecer enquanto população que precisa ter a sua dignidade garantida. Então, aqui eu cito o Carlos Weiner, que é um grande pesquisador da área das migrações, e ele ressalta algo que é muito importante, que a gente não pode dissociar do debate. A lógica das políticas migratórias se alicerçam no interim de atender às disfunções geradas pelos fluxos migratórios a partir da atração de mão de obra, na totalidade do mercado globalizado. Então, a gente precisa entender toda a complexidade do próprio sistema econômico capitalista. Isso faz parte da própria circulação de mão de obra no mundo. É um processo acirrado entre essa geografia dos próprios países periféricos em relação aos países desenvolvidos. Nesse sentido, tem-se a migração de pessoas em busca de emprego e a transição da lógica deste deslocamento dos países periféricos, ou seja, os países da imigração, da saída de pessoas, aos países desenvolvidos, que são os países da imigração, na esperança de melhorar até mesmo as suas condições de vida. Então, a migração, chegando a uma conclusão, óbvio, não estou terminando minha fala ainda, mas a migração não é uma decisão individual, ela tem, sim, fatores determinantes que levam a pessoa a tomar a decisão de sair da sua localidade. Então, as desigualdades econômicas, a própria divisão internacional do trabalho, ela proporciona essa continuidade, a própria lógica da exploração e do lucro. Conflitos, guerras, perseguições, o que está em jogo? Quer dizer, a própria economia e o avanço dos conflitos, das perseguições, também são causas determinantes dos processos migratórios. Os próprios projetos de desenvolvimento, desapropriações, deslocamentos forçados, migrantes, refugiados, proporcionam uma massa de pessoas que vão ficar em situação de vulnerabilidade.
Então, aí eu trago a realidade dos imigrantes. Nem todo imigrante vai exercer um papel como o outro. Cada migrante, dentro da lógica capitalista, desenvolve um papel que é preponderante. Nós temos, por exemplo, um grupo, que é o grupo do migrante consumidor e do migrante produtor. O migrante produtor, dificilmente ele vai encontrar alguma barreira para se deslocar no mundo, porque é aquele que vai produzir, vai levar o capital além das suas fronteiras. Então, isso vai ser bem-vinda, faz parte da lógica da própria circulação e do fomento do sistema capitalista. Os consumidores também, porque são aquelas pessoas que vão pelo turismo, via turismo, ou até mesmo as pessoas que vão estudar fora através do intercâmbio, mas que têm a lógica do consumo. Então, a Rosita Milesi, ela faz uma reflexão que é belíssima. Ela reflete, se eu não sou produtor e se eu não sou consumidor, eu sou o quê dentro desse contexto de deslocamento internacional? Eu vou ser a própria mercadoria. Porque se eu não tenho condições, digamos, eu estou numa condição de pobreza, a gente fez uma pesquisa, a Só Direitos fez uma pesquisa no Maranhão, que partiu a partir da realidade identificada no próprio Aeroporto Internacional de Belém, em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. Então, a gente chegou a uma conclusão, mapeando o perfil dos trabalhadores que se deslocavam entre o estado do Pará e Guiana Francesa e Suriname, e a gente identificou uma região do Maranhão, que era uma região extremamente pobre. E ali era uma relação até intergeracional desse deslocamento, porque já tinha ido o pai, o filho, o avô, o tio, toda a família já tinha se deslocado a partir dos garimpos dessas áreas, Guiana Francesa e Suriname. E como a única alternativa era o deslocamento para poder sobreviver naquela área, que eram municípios sem vocação econômica fortalecida, sem um comércio fortalecido, serviços públicos quase inexistentes, então eles não tinham condições de pagar pela sua passagem, que é cara, de viabilizar o próprio passaporte. Aí entra a questão do aliciamento para o tráfico de pessoas. Porque a pessoa busca, com esse deslocamento, a sua própria realização. E ela não vai conseguir sozinha. É óbvio que ela não vai. Porque o direito de ir e vir, ele é um direito extremamente monetário. Ele exige recursos financeiros e toda uma organização. Então, o que acontece nessas regiões em que tem uma grande vulnerabilidade de pessoas? Os aliciadores proporcionam todo o processo de deslocamento dessa pessoa. Como não tem as condições monetárias suficientes, é ele que faz todo é ele que proporciona toda essa organização e até mesmo o custeamento financeiro. Então, nessa localidade especificamente, a gente observou que várias pessoas eram aliciadas, tinham seus documentos viabilizados, passaporte, passagem comprada, mas só que quando chegavam no Suriname, ficavam em situação de cárcere, cerceamento da liberdade e, por fim, o trabalho escravo. Então, isso é algo notório da questão do tráfico de pessoas. Então, se eu não sou produtor, se eu não sou consumidor, eu vou ser a própria mercadoria dentro da lógica do deslocamento. Então, é nesse sentido que eu quero reforçar com vocês a necessidade da gente pensar políticas migratórias. Pensar políticas públicas e fortalecimento até mesmo da garantia da dignidade humana nos territórios, nos municípios. Mas que uma pessoa, se ela tiver o desejo de se deslocar, é preciso pensar, sim, em garantir as condições mínimas e dignas para que ela venha exercer esse direito de ir e vir. Aí, só avançando um pouco mais na minha fala, eu vou falar a quem interessa o tráfico de pessoas. A gente já falou tanto, conceitos, as causas estruturantes, a própria posição dos migrantes frente a uma sociedade capitalista do direito de ir e vir, mas aí a gente precisa pensar quem interessa o tráfico de pessoas. Será que interessa ao mercado? Será que interessa ao poder público? Será que interessa à família esse enfrentamento? São interrogações que a gente precisa pensar, porque quando o Beto e o Rodrigo falam, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa enfrentar, é algo tão antigo, tão
tão fora de moda, algo até impensável. Ainda existe tráfico de pessoas, ainda existe trabalho escravo, mas por que essas violações de direitos humanos ainda não foram superadas? Então, a quem interessa o enfrentamento ao tráfico de pessoas? Primeiro, não interessa ao governo do país de origem. Não interessa a eles. Digamos que um determinado país da Europa seja um país de grande atração e receptor de pessoas em situação de tráfico. Não interessa a ele. Por que não interessa? Porque ele se livra, não interessa do país de origem, primeiro do país de origem, no caso o Brasil. Porque ele se livra de pessoas que não atendem com suas políticas e que podem, inclusive, reivindicar que de fora enviariam até remessas de dinheiro. A gente identificou uma realidade dessa no Maranhão, de um município que visivelmente não tinha uma vocação econômica fortalecida, mas que tinha uma circulação monetária muito forte ali os estabelecimentos, os comércios eram muito fortes. E aí a gente observou, né? Mas qual é a vocação econômica? É o comércio em si, mas o comércio a partir do funcionalismo público, pecuária, minério, qual é a vocação desse município? E a gente descobriu que a grande vocação, na verdade, é que as famílias que estavam fora do país enviavam remessas de dinheiro para aquele município. Então, estava muito tranquilo. Como é que esse município ia enfrentar o tráfico de pessoas se, ao mesmo tempo, ele se beneficiava com a remessa de dinheiro do exterior? Então, assim, não interessa ao país de origem, porque enfrentar o tráfico de pessoas pode, inclusive, reverter e comprometer toda essa lógica, né, da própria circulação monetária entre um determinado país e até mesmo os municípios do próprio país. Então, é preciso enfrentar, mas isso não é tão interessante ao nosso país dessa forma. Então, talvez isso justifique o fato de até hoje não existir um enfrentamento de fato de direito. Não interessa ao país de destino, não interessa para onde a pessoa foi, porque trabalham nos setores onde nativos não querem mais atuar, geram lucro para as empresas nacionais, não acessam serviços públicos. Então, se eles estão numa condição de irregularidade, não atender, digamos, a questão do tráfico de pessoas, ela pode envolver uma migração regular, ela entra com visto, entra com passaporte, mas, em grande parte, é um visto temporário. A partir de 3 meses que ela está ali, ela já é considerada irregular. E aí ela vai exercer as piores atividades econômicas, aquelas atividades que os nativos daquele país não vão exercer. Então, é muito interessante para o próprio país de destino não pensar em garantia de direitos humanos, porque ele vai pensar 13º, pagamento de salário, garantir direitos até mesmo do acesso a serviços públicos, e isso onera justamente a próprio custeamento desses serviços públicos. Será que interessa ao mercado? Interessa ao mercado enfrentar o tráfico de pessoas? Acho que é um questionamento muito pertinente. Não, obviamente não é interessante ao mercado, né? Porque, primeiro, você tem uma caracterização de uma superexploração de mão de obra. Automaticamente, a própria estrutura capitalista já proporciona uma exploração em si. Mas a superexploração, ela envolve a não garantia de direitos trabalhistas, o não pagamento de salário digno e condições extremamente aviltantes à dignidade humana. Então, pessoas, eu vou trazer aqui alguns pontos para vocês, que são pontos pertinentes. Primeiro, porque não interessa ao mercado. Pessoas longe de suas redes sociais de proteção, quanto mais longe das suas redes sociais de proteção, ela vai estar mais vulnerável e vai estar suscetível, inclusive, a aceitar qualquer tipo de atividade econômica para sobreviver, para sua própria subsistência. Enfraquecer bases territoriais de afirmação de identidade e sobrevivência, negar direitos humanos básicos por sua situação migratória, irregular ou ilegal, negar direitos humanos básicos através da negação da sua condição de trabalhador. Então, como não é caracterizado a questão da própria garantia de direitos humanos, é óbvio que não vai ter o custeamento de nada, nem de salário, nem de outros tipos de direitos relacionados à própria legislação trabalhista. Controlar 24 horas a vida do trabalhador, trabalho, transporte, alojamento, direito à visita da família, uma vez ou tantas vezes.
Então, assim, quando ele está fora da sua rede de apoio, família, amigos, ele está vulnerável e aquele empresário, aquele aliciador, o explorador, é óbvio que ele vai poder controlar e explorar horas exaustivas de trabalho e vai condicionar essa pessoa a uma situação de superexploração. Será que interessa ao poder público enfrentar o tráfico de pessoas? Será que interessa ao executivo, ao legislativo, ao judiciário? Será que interessa realmente ao poder público? Parece-me, né, aí entra a questão de uma hipótese, e eu vou colocar aqui as minhas principais reflexões sobre essa hipótese, que não há nenhum tipo de interesse, apesar de alguns esforços, né, de governos passados, de desenhar um plano nacional, de políticas de enfrentamento ao tráfico de pessoas e de outras realidades, mas será que realmente há interesse de trabalhar as causas estruturantes do que estrutura realmente o tráfico de pessoas? Não, porque aí você tem um investimento em obras e até mesmo licenciamento para exploração e funcionamento. E aí a gente viu a questão, por exemplo, de Belo Monte, que envolveu algumas situações relacionadas ao tráfico de pessoas, inclusive uma própria propriedade em que explorava sexualmente mulheres dentro da propriedade da própria obra de Belo Monte. Assim também como os próprios profissionais que eram explorados, constantemente vigiados e até cerceados da sua liberdade. Então, o próprio poder público proporciona também situações que vão se assemelhar e que vão convergir a situações muito claras de tráfico de pessoas. Reprime manifestações de trabalhadores e constantemente vem caçando direitos trabalhistas. Então, na medida em que você não garante direitos trabalhistas, você reforça mais ainda a vulnerabilidade desses trabalhadores a uma condição de tráfico e de trabalho escravo. Persegue imigrantes irregulares e também a questão da prostituição. Aprovam leis que flexibilizam as relações de trabalho, e a gente tem a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que são políticas que atentam aos próprios direitos humanos e vulnerabilizam a própria população. Esvaziam o conceito de trabalho escravo, a gente vem aí sofrendo tentativas exaustivas do próprio poder público, da própria Câmara dos Deputados e Senado, de tentar esvaziar o conceito de trabalho escravo e tornar ele até mesmo algo como se fosse abstrato, que se não fosse palpável, bom de se caracterizar de fato, tornando, olha, o trabalho escravo ele só vai ser se envolver casos muito extremos, a gente vai flexibilizar e tornar esse conceito quase um conceito esvaziado. Então, isso também reforça, mais ainda que o poder público, ele tem, sim, grande responsabilidade de colaborar, de contribuir cada vez mais com o trabalho escravo, o tráfico de pessoas e outras violações de direitos humanos. Julgam legais as práticas de exploração por parte da empresa. Dificilmente você tem uma empresa responsabilizada. No caso do trabalho escravo, no caso do tráfico de pessoas e de tantas outras violações de direitos humanos, são pouquíssimos casos, ou quase nenhum, em que as empresas elas são responsabilizadas seriamente no Brasil. Criminalizam movimentos de contestação e expulsam migrantes não documentados. Então, são algumas práticas, não só do Brasil, mas de muitos países no mundo, onde o poder público, ao invés de fortalecer as suas políticas de direitos humanos, no sentido de enfrentar as violações, e dentre elas tem a questão do tráfico de pessoas, não flexibiliza, esvazia, e isso vai proporcionar uma massa de pessoas cada vez mais vulneráveis e em situação de tráfico de pessoas. Então, há tráfico de pessoas, né? Vou respirar um pouco. Há tráfico de pessoas. O que fazer? Primeiro, a gente precisa fortalecer as bases, né? Fortalecer grupos de imigrantes. Eu acho que a gente precisa cada vez mais trabalhar o território. Por exemplo, nós temos vários fluxos migratórios no Brasil, no estado do Pará. A gente precisa reconhecer e fortalecer os grupos de imigrantes. A gente teve uma boa experiência no Suriname relacionado aos brasileiros. Nós trabalhamos a rede de brasileiros no Suriname, porque é a rede dos imigrantes, uma vez fortalecidas, que vão atuar
nesse sentido de dar apoio e de denunciar casos relacionados à violação de direitos humanos. Então, a gente precisa fortalecer os grupos de imigrantes, os grupos de pessoas que se deslocam e garantir, principalmente, direitos humanos a essas pessoas. Combater o trabalho escravo, garantir direitos fundamentais é fundamental. Enfim, nós estamos num processo de pandemia agora e cada vez mais a gente está vivendo uma situação que está acirrando as desigualdades e levando as pessoas numa condição extrema de pobreza e de vulnerabilidades das mais variadas. Então, a gente precisa discutir direitos humanos. A gente está discutindo pouco, eu acho que só o auxílio emergencial ele não é o suficiente, até porque ele não é eterno, a gente precisa fortalecer as políticas setoriais, a gente precisa pensar no modelo econômico que seja realmente, que venha respeitar o meio ambiente, que venha respeitar a heterogeneidade da nossa população. Estar presente nas portas de entradas, eu acho que na grande circulação de imigrantes, os portos, aeroportos, tornar a equipe uma equipe treinada, uma equipe capacitada, que venha fazer essa identificação de casos possíveis e até mesmo trabalhar nesse enfrentamento nesses locais de grande circulação de imigrantes. E atuar nas ausências, né? Eu acho que é trabalhar mesmo nas próprias desigualdades e fortalecer a garantia de direitos humanos. Então, para concluir, falei muito, enfim, peço até desculpas por ter me alongado, mas eu acho que no mundo bárbaro, acho que principalmente agora, nesse acirramento da barbárie, a gente tem acompanhado um processo cada vez mais difícil de se pensar a dignidade humana, a gente precisa pensar em proteger realmente, em garantir direitos humanos, em proteger a dignidade humana de todas as pessoas em nosso território, que estão fora do país. E combater o tráfico de pessoas precisa acontecer dentro desta concepção. Não é falta de informação, né? A gente tem uma grande circulação de informações. É falta de direitos mesmo. É falta de garantia e de respeito à dignidade humana no nosso país. Porque você pode municiar uma pessoa de informação, ela pode ter consciência sobre o que é o tráfico de pessoas, mas se ela estiver numa condição de extrema vulnerabilidade, é óbvio que ela vai se permitir, sim, a estar numa condição aviltante do tráfico. Então, é preciso garantir direitos humanos, é preciso garantir a defesa da dignidade humana. Não é um problema cultural, como eu escutava no Maranhão, não, ali é um deslocamento cultural, todo mundo já foi da família. Então, é cultural, tá? Estava naturalizado. É uma lógica de mercado. Alguém lucra, né? Alguém lucra e alguém vai ganhar sempre com a exploração de outras pessoas. A gente precisa romper e atuar nas causas estruturantes dessa própria lógica de mercado, que eu já expliquei aqui para vocês. Não é fiscalizar fluxos migratórios, não é impedir que a pessoa venha se deslocar, é garantir direitos migratórios. Se combate através da garantia de direitos aos migrantes, trabalhadores, LGBTs, mulheres, crianças, adolescentes, povos originários. Então, a gente precisa pensar em uma sociedade em que venha garantir direitos migratórios. Mais ainda, nesse processo de pandemia. A Europa passou mais recentemente com o lockdown num processo de apagão de mão de obra. Muitas empresas não conseguiam funcionar, serviços públicos, porque a lógica da atração e da própria venda da força de trabalho tem como alicerce o próprio fluxo migratório. Então, a gente não pode pensar numa sociedade em que as pessoas não venham ultrapassar barreiras. A gente precisa garantir que elas tenham acesso ao país e acesso com segurança, exercendo os seus direitos. É isso que a gente precisa pensar em um futuro. Eu agradeço e me coloco à disposição também para possíveis dúvidas. Boa noite, Angélica, a todos. Eu agradeço muito a fala de todos e venho ressaltar, né, a importância desse debate, dessa mensagem que a gente quer passar, de fortalecer essa luta e agradecer a todos que ficaram
principalmente aos participantes por ter aceitado o convite, estar curtindo essa live junto comigo. Muito obrigada, gente.